Então, agora vamos lá para a nossa correção, né? Então, lá na página 39, exercício 15. Tutankhamon, em seu diário, expõe o que sente. Escreva com suas palavras por que ele se sentia, letra A, triste. Por que ele se sentia triste? Porque ele demonstrou muita tristeza em perder o seu cão de caça, né? Não se preocupem que caso alguém não consiga acompanhar a correção oral que nós estamos fazendo, eu mando um anexo na aula dessa correção, mas em um documento de Word para vocês, tá bom? Vocês não precisam resolver nada no documento, é só para vocês visualizarem para poder corrigir na apostila, ok? Na letra B, por que ele se sentia dolorido? Porque ele fraturou a perna no acidente, né? E a perna ainda doía. Letra C, por que ele estava intrigado? Intrigado é o mesmo que desconfiado, né? Por que ele estava desconfiado? Porque ele achava que tinham sabotado sua carruagem, né? Que tinham roubado sua carruagem. Na letra D, porque ele se sentia perplexo. Por quê? Os seus conselheiros, seus companheiros, estavam agindo de maneira estranha com ele, né? Então ele se sentia perplexo, assustado com a reação dos seus amigos. Número 16. De acordo com o texto principal, relacione cada ser, substantivo, a uma característica, adjetivo. O cão ali, o número 1. O cão, ele era amado. Então, lá na palavrinha amado, vocês vão colocar o número 1, ok? Os templos, o número 2. Os templos, eles eram mortuários. Isso vocês vão ter que fazendo de acordo com o texto, né? Então, se tem dúvida, retoma lá o texto que está na página, tem que retomar, né? Uns passinhos para trás. Página 34 e 35, ok? 3 ali, os ancestrais. Os ancestrais eram ilustres. Procura a palavrinha ilustres, né? Quem acertou, só corrige e dá um ok. A velocidade, número 4. A velocidade era alta. 5. A víbora. A víbora era chifruda. 6. Animal. O animal era maravilhoso. 7. Barbeiro. O barbeiro era real. 8. Avestruz. O avestruz era assassino. 9. Entrada. A entrada era estreita. 10. Som. O som era terrível. 11. Garras. As garras eram enormes. 12. Dor. A dor era lancinante. 13. Perna. A perna era esquerda. 14. Arma. A arma era medonha. 15. Fera. A fera era enfurecida. E 16. Carne. A carne era crua. Ok? Fechando então o exercício 16, onde nós relacionamos os substantivos que estão ali no quadrinho branco, né? Relacionamos os substantivos com os adjetivos que estão mais aqui, ok? Página 40. Acompanhem lá que nós temos explicação e exercício, né? O substantivo e o adjetivo formam uma dupla de classes de palavras imbatível nos trechos de relato, narrativos ou descritivos.
Então, substantivo nomeia seres, fenômenos, processos, sentimentos. É o núcleo dos grupos nominais. Pode indicar número, singular ou plural, grau, diminutivo ou aumentativo, e gênero, feminino e masculino. Aceita palavras determinantes antes dele. E ali temos alguns exemplos de frases, né? Adjetivo caracteriza seres, fenômenos, processos, sentimentos. Refere-se ao substantivo. Também varia na forma para concordar com o substantivo, em número, gênero e grau, intensidade ou destaque em um grupo. Também temos ali alguns exemplos de frases com adjetivos, né? Além dos adjetivos, usamos as locuções adjetivas para caracterizar um substantivo. Essas expressões são formadas por duas ou mais palavras ligadas a um substantivo, com o mesmo valor de adjetivo. Então, quando eu falo ali, caçador de coragem, esse de coragem seria a minha locução adjetiva, que se equivale a caçador corajoso. O corajoso é o adjetivo, né? Mormaço do deserto. Do deserto, minha locução adjetiva. Mormaço desértico seria o mesmo que do deserto, né? Se transforma no meu adjetivo. Exercício número 17. Relaciona a coluna de substantivos e a de locuções adjetivas segundo o texto. Então, vejo que o número 17, ele vai se assimilar bastante ao exercício 16 que nós fizemos, né? Então, ali, número 1, comitiva. Comitiva do quê? De caça. Vai colocar o númerozinho 1 lá no de caça. Quem corrigiu, ok. Número 2, sinal de alerta. 3, chefe das sentinelas. 4, quênio, sem saída. 5, gritos de dor. 6, avestruz da planície. 7, barbeiro do rei. E 8, planície do deserto. Ok? Fechando o exercício 17. Então, agora vocês relacionaram os substantivos com as locuções adjetivas, né? Vamos para o 18. O 18, ele pede para vocês escreverem 5 frases. Então, vocês vão ter que pegar os substantivos, adjetivos e locuções adjetivas dos exercícios 16 e 17. Vocês vão escolher alguns ali que se relacionem entre si para vocês poderem montar frases, tá? Vocês vão fazer alguns ajustes se for preciso. Ajuste de gênero, número e grau, certo? Ainda colocamos ali um exemplo no livro, né? A víbora enfurecida me atacou quando tentei me aproximar do chefe da planície. Então, eu tenho o substantivo víbora, o adjetivo enfurecida, mais o substantivo chefe e uma locução adjetiva da planície. Viram que ele repetiu 2 substantivos, isso não tem problema, vocês podem repetir, ok? Não esqueçam de usar também um adjetivo e mais uma locução. Usando todos ali, fica tudo bem. Então, não esqueçam que são 5 frases, tá? Esse aí é uma correção, uma resposta pessoal. Então, não tem como a prof falar que isso está correto ou não. Somente quem me mandou as fotos dos livros pela plataforma, né? Exercício 19. Substitua os adjetivos pelas locuções adjetivas correspondentes. Tarde chuvosa. O que seria uma tarde chuvosa? De chuva. Tarde de chuva. De chuva seria a minha locução adjetiva. Então, eu substituo o adjetivo chuvosa pela minha locução de chuva.
tá? Problema auditivo. Como que eu substituo esse adjetivo por uma locução? Seria o quê? Problema de audição. Letra C, queda capilar. Queda de cabelo. D, cirurgia cardíaca. Cirurgia do coração. E, impressão digital. Impressão de dedo. F, garras letais. Garras de morte. G, víbora chifruda. Víbora de chifre. H, livro infantil. Livro de criança ou para criança, tanto faz, né? Número 20. Indique os adjetivos que designam as descrições abaixo. Nem todos os adjetivos do quadro serão usados. Então, vocês vão ter que escolher alguns ali do quadro para poder completar as letrinhas, né? Lembrando que nem todos serão usados, então. Na letra A, aquele que é correto, íntegro. Íntegro é uma pessoa que faz tudo certinho, né? Corretíssimo. Qual a palavrinha que eu podia colocar ali? Lembrando que pode ser mais de uma também, tá? Então, ali entraria confiável e honesto, tá? Quem é correto e íntegro é confiável e honesto. Na letra B, aquele que é passível, tranquilo. O que entraria ali? Paciente e cuidadoso. Letra C, aquele que é modesto, simples. Ali entraria humilde e sincero. Letra D, aquele que é lutador, batalhador. Ali entraria trabalhador e responsável. E aquele que é vivo, alegre, entraria animado e simpático. Letra F, aquele que é fino, cortês, seria educado. Número 21, e aí vamos dar uma pausa aí para vocês, tá? Complete as frases a seguir com o antônimo de cada adjetivo. O que é antônimo, galera? Antônimos são palavras que são diferentes, né? Sinônimos, elas têm o mesmo significado. Então, na letra A, o que não é egoísta. Uma pessoa que não é egoísta, ela é altruísta, com L, altruísta. Escrevam aí. Letra B, o que não é falso é verdadeiro. C, o que não é responsável é irresponsável. D, o que não é antigo é novo. E, o que não é falante é calado. E F, o que não é elegante é deselegante. Uma pausa para vocês aí, já vamos para 42 e 43, ok?